espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade, a artes, na página 62, que tem um texto, excesso de velocidade, que eu queria que vocês pegassem o livro de vocês para acompanhar comigo essa leitura da página 62, que diz assim: com certeza você já ouviu placas indicando o limite de velocidade nas ruas e estradas, e elas servem para orientar os motoristas a respeito da velocidade segura para transitar em determinado local e assim evitar acidentes, Nos desenhos animados e nas histórias em quadrinho existem muitos personagens que abusam da velocidade, mas nenhum é tão imprudente quanto o Dick Vigarista, criado pelo desenhista William Hanna e Joseph Barbera em 1968. Eu aposto que muitos de vocês já viram esse filme, do Dick Vigarista. E o personagem do desenho Corrida Maluca, o vilão de bigodinho fino com seu cachorro Mutler, além de correr em altíssima velocidade, ele coloca a vida de todos em risco, com manobras perigosas. Seu carro, chamado de Máquina do Mal, tem um motor de foguete. Você já ouviu falar um foguete correndo em pista? É difícil, um foguete correr em pista, Mas ele anda em tanta alta velocidade, tão imprudente, que o motor dele é um foguete. Assim como o Dick Vigarista, há muitos motoristas que desrespeitam as placas e limites de velocidade, colocando em risco a própria vida das outras pessoas. Não só como no desenho, Infelizmente na vida real, tem muitas pessoas que não obedecem a placa de trânsito, que andam em velocidade, E infelizmente vai acontecendo o quê? Muitos acidentes. Aí tem duas perguntinhas, que a primeira diz assim: como é possível saber qual é o limite da velocidade em uma
cinema já ocorre desde a época de Tarzan, o Homem do Macaco, né? E esses personagens que desde criança viviam como macacos nas selvas africanas foi criado no romance do escritor Edgar, em 1929, nos jornais, e suas adaptações para o cinema ocorreram em 1932, sendo o papel do herói. Então, as histórias de quadrinhos se transformando em filme não é de agora que a gente vê, é de muito tempo, desde a época, né, do Tarzan, que é o exemplo que tem aqui. Tem várias histórias, por exemplo, Turma da Mônica, todo mundo sabe a história da Turma da Mônica, é um quadrinho, né? Mas também tem um filme Turma da Mônica. Então tem muitas histórias de quadrinhos que a gente vê que é transformado, né, em filme, que a gente vê em filme, em cinemas, em casas, em desenhos animados, porque ele se inspira naquelas histórias de quadrinhos para se transformar também em um filme, em um desenho. Eles usam essa inspiração, né? Um meio importante que popularizou os heróis de quadrinho foram as séries de televisão. Batman, uma série exibida entre 1966 e 1968, e o Homem-Aranha, entre 1976 e 1979. Então, o que popularizou bastante as histórias em quadrinhos foram as séries de televisão. Passavam séries de televisão e essas séries despertou aquele interesse em fazer histórias em quadrinho. E uma série que
eu acabei de falar das características do Hulk, né? E no segundo quesito diz assim: quais são as semelhanças entre essas três versões da personagem e quais são as diferenças? Vocês vão observar no livro as três imagens do Hulk e vocês vão dizer quais são as semelhanças e quais são as diferenças. E no terceiro quesito tem assim: em sua opinião, por que os criadores desse personagem fizeram versões diferentes deles, né? Na opinião de vocês, por que cada um fez a sua versão do Hulk? Na página 71 tem assim: o Menino Maluquinho é um personagem criado pelo cartunista brasileiro Ziraldo. Este menino tem uma fama de ser invertido. Lê a história em quadrinho abaixo. Tem a história em quadrinho que vocês vão ler e quando vocês lerem essa história em quadrinho, vocês vão responder três perguntinhas. A primeira diz assim: qual é o nome dessa brincadeira? Qual é a brincadeira que o menino maluquinho está brincando? Vocês vão colocar. Na letra B diz assim: você já realizou essa brincadeira? Se você já realizou, você vai colocar se sim ou não. E na letra C diz assim: o que o menino maluquinho fez de engraçado nessa história em quadrinho? O que foi que o menino maluquinho ele fez de engraçado, né, na história em quadrinho? E nas páginas 52 e a última, mão na massa, né? Agora tá mão na massa, diz assim: aprendemos o que são história em quadrinho e quais elementos fazem parte dela. Agora você criará a própria história em quadrinho. Para isso, escreva um roteiro narrando a história que deseja ilustrar, usando o personagem criado na página 64. Utilize os espaços abaixo da maneira que preferir. Lembra que a gente deu o nome, né? A menina lá na página 64. Agora vocês vão criar a história em quadrinho de acordo com aquela menina. Vocês vão lá e vão começar a criar a sua própria história, seu próprio roteiro. Vocês colocam lá e fazem bem bonito, tá certo, meus amores? A aula de hoje está encerrando e eu espero vocês até a próxima aula, tá? Tchau! Pronto? Não falou não. Tá dando bateria fraca e não tá parando.